Pessoal, é o seguinte, boa noite aí para todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula agora. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar, gente? Como é que tá o áudio aí? Tá chegando com qualidade ou tá ruim? Tá valendo nada. Brincadeira, pô. O áudio tá bom aqui, tá bom, tá muito bom. Dá pra ouvir nítido. Beleza. Igual o canto de coruja. Tá, tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, como vocês devem ter visto aí, no Class 1 tem uma atividade aí, nossa última atividade de eletroquímica, contendo os conteúdos aí de corrosão e eletrólise. E aí, a aula de hoje, vamos iniciar aí o nosso conteúdo novo, o último conteúdo para a gente encerrar logo essa disciplina, que eu sei que vocês devem estar cansados também. O conteúdo sobre superfícies, ou química de superfície. Esse conteúdo, na verdade, ele tem um monte de nome. Química de superfície, tem superfície, pode ser também chamado de fenômeno de adsorção, tem vários nomes aí. Então, eu prefiro chamar de química de superfície ou fenômenos de superfície, tá? Esse é o nosso conteúdo que a gente vai iniciar hoje, certo? Eu vou colocar aqui, ó, rápido, só na ementa, para vocês lembrarem o que a gente vai estudar aqui nessa parte, tá? É basicamente um tópico chamado de adsorção, tá? E aí tem a A gente adsorção vai ver química. Lambert B agora. Peraí, o quê? A gente vai ver B agora. As equações de Lambert B. Não, agora não. Então, nosso conteúdo é adsorção química, adsorção física, principais materiais adsorventes, fenômenos de superfície, tá? Que na verdade todos esses fenômenos aqui são de superfície. Falar um pouco sobre dupla camada elétrica, isotermos de adsorção de gases em sólidos, tá? Então esses vão ser os nossos conteúdos, tá? Que a gente vai trabalhar nesse tópico aqui. Beleza. E aí hoje, como eu falei anteriormente, é a nossa primeira aula desse conteúdo, tá? Então a gente vai fazer uma abordagem aqui na questão das superfícies, beleza? Antes de iniciarmos as nossas discussões sobre superfícies, é importante a gente ter em mente que as superfícies dos materiais, elas têm propriedades bem diferentes do corpo do material, tá? Porque às vezes vocês devem estar pensando assim, quando eu estiver mostrando conteúdo, vocês vão falar assim: "Ah, professor, esse negócio de superfície não é uma molécula interagindo com a outra?" E eu vou falar para vocês: "É, é um material interagindo com o outro." Aí alguém poderia falar: "Tá, mas o que de diferente, de importante tem nisso?" Tem disso em relação ao que a gente já estudou. A questão de importância, de diferença, é justamente isso, porque a superfície, ela não tem as mesmas propriedades que o corpo do material tem, são propriedades diferentes, tá? Então o jeito que vai acontecer essas interações entre essas moléculas também será diferente, tá? Então por isso que existe uma área da ciência dedicada basicamente para isso, uma área da química. Não dá nem para falar só de química, uma área da ciência de modo geral, tá? Porque físicos estudam isso, ciências dos materiais também estudam. Então tem uma área da ciência dedicada para isso, para estudar fenômenos de superfícies, de materiais, por exemplo. Tá? Então, como eu falei para vocês, é uma área multidisciplinar, digamos assim, tá? E aí, como a gente está falando de superfície, também uma, existe também uma fronteira, né? Entre um material que vai estar aderido a essa superfície. E aí, essas interações, geralmente, elas não são balanceadas, tá? Quando a gente tem essa fronteira. E aí acaba. Essas interações não balanceadas acabam afetando as propriedades dos materiais e, de modo geral, as propriedades da própria fronteira, tá? Isso, obviamente, a principal propriedade que trata dessa questão das forças que interagem nas fronteiras é a tensão superficial, que a gente vai ver lá na frente também, tá? Que ela agindo principalmente em líquidos, tá? Essa foi só uma fala inicial aí sobre superfícies, e agora a gente vai dar uma analisada aí nos conceitos prévios, conceitos iniciais, e aí ao longo da aula a gente vai discutindo aí os conteúdos que forem aparecendo, tá?
Então é o seguinte, a questão da superfície tem aqui alguns conceitos. Deixa eu pegar aqui a caneta. A superfície ela vem do latim, superfície, digamos assim, tá? E ela basicamente é a extensão de terra ou limite de um corpo, né? Assim, é óbvio que aqui tem um monte de conceito, alguns não vão se aplicar para a gente, né? Mas eu tentei colocar a parte conceitual bem ampla. Então, a extensão de terra ou limite de um corpo, esse limite de um corpo já faz um pouco de sentido para a gente. É aspecto exterior de alguma coisa, também faz sentido aqui para a gente, para o nosso estudo. É magnitude barra grandeza, que indica a extensão de um corpo de duas dimensões, comprimento e largura, tá? Então faz mais ou menos sentido para aquilo que a gente vai falar. Mas, de modo geral, o conceito de superfície o mais indicado e mais apropriado aqui para as nossas discussões é esse que trata do limite de um corpo, tá? A gente tem um corpo, né? E aí esse limite a gente vai estabelecer como sendo a superfície, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês aqui um conceito inicial de adsorção, tá? É óbvio que tem outros conceitos, mas todos relacionados com esse que eu estou mostrando para vocês. Ó. A adsorção é um fenômeno físico-químico, tá? Onde o componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida, tá? Então, pelo menos de maneira inicial, a adsorção é isso que está sendo mostrado aqui para vocês, tá? Eu tenho uma superfície sólida, né? Sei lá, uma placa de níquel, por exemplo, e aí nessa placa de níquel eu posso tentar adsorver substâncias aqui, compostos gasosos ou líquidos, tá? E aí, quando ocorre essa interação entre esses meus compostos com essa minha superfície, eu chamo isso de adsorção. E aí, lembrando, essa adsorção pode ser física ou química, a gente vai ver lá na frente também, tá? Os compostos, tá? Eles que sofrem aqui o processo de adsorção, eles são chamados de adsorvatos, tá? Esses compostos que irão adsorver, por exemplo, gasoso ou líquido. A minha placa, a minha superfície sólida aqui é o adsorvente, tá? E pode acontecer também o processo de dessorção, que é quando eu tenho a substância que estava adsorvida, ela é meio que descolada da superfície, ela é removida da superfície, que é o processo inverso da adsorção, tá? Então tem esses conceitos aí. Geralmente, podemos representar esse processo de adsorção como uma espécie de uma reação química, tá? Uma representação simbólica, tá? Eu tenho aqui os dois materiais, tá? Eles estão interagindo, material A com material B, para formar o material AB, tá? Tá sendo representado como uma reação química, tá? Só a maneira representativa. É óbvio que de fato. Então, Falei. o adsorvato é o que é adsorvido, o adsorvente é o que provoca a adsorção, e esse negócio aí é o que, esse terceiro? A dessorção é o inverso da adsorção. É quando o material estava dissolvido e depois ele foi removido, entendeu? Hum, Na prática, como é que funciona isso aí? Tu, no caso, tem que utilizar outra substância para poder remover ou é algum processo? Não, não pode ser um processo físico normal. Pode ser um processo No físico. método de separação? É isso. Não, não um método de separação. Você tem uma superfície e eu tenho uma substância aderida. Eu posso pegar sei lá, uma esponja e limpar, por exemplo. Entendeu? Pode ser um processo físico qualquer. Ou pode ser um processo químico. Pode ser um Depende da processo, cromatografia. pode ser um processo químico também. Eu coloco uma outra substância para interagir com essa que está na superfície. Essa substância arranca a que está na superfície e vai embora. Entendeu? Então, esse processo de dessoação a gente vai Uhum. estudar ele com mais detalhe. Tá? Só quis já colocar aqui o conceito para vocês. Beleza? É, deixa eu ver. Outra coisa, gente. Assim, e aí que esse produto, ele chama de composto adsorvido, que é o composto total, entendeu? O AB, como se fosse um produto formado, certo? Só que, na verdade, a gente vai ter que ter cuidado, porque às vezes pode ser que nem seja um produto para associar lá com uma reação química, porque se for um processo físico, não é produto. Eu quero deixar claro que aqui é só a maneira simbólica, entendeu? Os dois produtos vão interagir, os dois reagentes vão interagir, digamos assim, A e B, e vão formar um produto AB, digamos assim. Mas não necessariamente é uma reação química, tá? Então, esse é o processo de adsorção.
Os compostos, e aí, agora a nossa aula de hoje vai fazer sentido a partir de agora. Ó. Os compostos, eles permanecem adsorvidos na superfície do adsorvente pela ação e diversos tipos de forças químicas, tais como ligação de hidrogênio, interações de polo e forças de London ou Van der Waals, tá? Então, o que acontece? Esses processos de adsorção, eles são movidos por forças intermoleculares, tá? Então não adianta a gente querer fantasiar um mundo da adsorção com aquelas equações complexas antes de estudar essa parte inicial, o porquê que um material adsorve no outro, tá? E esse porquê, ele é guiado pela questão das forças intermoleculares, tá? Então a nossa aula de hoje, ela vai se basear basicamente numa revisão aí de forças intermoleculares. Tá? A gente vai tratar de forças intermoleculares. E aí, na próxima aula, a gente já vai entrar de novo aqui no processo da adsorção de fato, tá? Com os termos técnicos, com as equações que vão descrever a adsorção. Tá? Então, a aula de hoje, bem inicial mesmo, é tratando aí das forças intermoleculares. Tá? As forças intermoleculares, elas atuam na formação e no comportamento das superfícies, tá? Então, ela atua tanto na formação, tá? Essas interações intermoleculares atuam tanto na formação quanto no comportamento das superfícies. Por que atua no comportamento? Porque nós sabemos que as forças intermoleculares, elas apresentam características diferentes, né? Tanto em termos de magnitude como em termos de características gerais mesmo, né? Desde da distância até outras características interessantes aí que a gente vai ver, tá? E as forças intermoleculares, elas dependem da natureza química das moléculas, tá? Depende da posição das moléculas, tá? Que aí trata de energia potencial. Depende também da temperatura do meio, que trata da energia cinética, tá? Então, vocês percebem que as forças intermoleculares, elas apresentam umas características assim bastante complexas, né? Vai desde a natureza química das moléculas, que isso vocês já devem saber, tanto na questão da posição, tá, das moléculas, beleza? E na questão da temperatura do meio, certo? Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje vai tratar aí da questão das forças intermoleculares. Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, tem alguns slides aí que estão em inglês, tá? Que eu peguei alguns slides em inglês, estavam bem ilustrados aí, mas a princípio eu acho que vocês não terão problemas em relação a isso. Tranquilo, gente? Beleza, show de bola. Bota o russo aí. Beleza, gente. Essa questão de forças intermoleculares, isso vocês já devem estar. Caraca, achei que estava desligado. Ei, não, Essa questão de cara, forças tá intermoleculares, começando a chover pode por falar. aqui. Tá começando a chover por aqui. Isso aí, geralmente, quando chove aqui em Uricuri, falta energia, viu? Então, se eu sair, já sabe. Não, se tu sair, com certeza todo mundo vai sair. Porque, ó, semana passada teve uma aula aí que disse que tava o professor dando aula e todo mundo saiu da turma. Deve ser geral, né? Não sei. Mas vamos torcer para que não caia Então, internet, não caia energia, tá? Então vamos lá. Nós todos aqui na química já estudamos as forças intramoleculares, né? Que são aquelas forças que acontecem dentro da molécula, né? Que forças são essas? São as ligações químicas, né? Dentro das moléculas, dentro dos compostos. São aquelas forças que fazem com que existam as moléculas, né? Ou seja, as forças que ligam os átomos, tá? São as ligações químicas, né? Lá, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, toda aquela história das ligações que vocês estudaram lá em Química Geral, ali é classificado como forças intramoleculares. Isso aí já é de conhecimento de todos vocês, tá? No entanto, existem também as forças que atuam entre as moléculas, né? E essas forças, elas são classificadas como forças intermolecular, tá? Então tem a força intra, que é dentro da molécula, e tem a força inter, que é entre moléculas, tá? Então, nosso foco de hoje aqui na nossa aula serão essas forças intermoleculares,
que são as forças que ocorrem quando as moléculas estão interagindo, tá? Sejam essas forças Bom, repulsivas ou forças atrativas. Falei. certa vez, nosso querido professor, doutor Arthur, ele mencionou que o termo intermolecular estava caindo em desuso e ele foi falar sobre porque tem tipos de ligações que são intercompostas, mas que não necessariamente somente intermoleculares, porque tem compostos que reagem dessa forma, mas não são compostos moleculares. O que que tu Ó, acha? é o seguinte, né, eu acho que tem razão. Se pegar o pé da letra, tem razão. Só que aí a gente vai cair naquela questão da tradição do uso do nome, entendeu? Se você for pegar o pé da letra, o nome intermolecular não faz sentido. Mas o nome já é tão estabelecido que vai ser difícil vai ser difícil mudar isso, entendeu? Estou entendendo. Porque, ó, Bom, o próprio conceito aqui embaixo já fala ó, forças entre moléculas, entre íons ou entre moléculas e íons. Então, você não está trabalhando só com moléculas aqui, entendeu? O próprio conceito aqui embaixo ele já estabelece, ó. Então, se a gente pegar o pé da letra, é igual átomo. talvez teria que inventar um outro termo, entendeu? Tem aí já, é Mas, chamado intercompostos. então, aí agora tem que ver se esse termo vai pegar, do ponto de vista da química, entendeu? É igual átomo, né? Beleza. Isso, Entendi. isso. É, beleza, então essa questão das forças intermoleculares aí é o que a gente vai estudar hoje, tá? Tranquilo, gente, até agora, todo mundo aí? Tranquilo, tá aqui. Certo. Daqui a pouco eu pergunto para os outros. Vamos lá. Seguinte, aqui, ó, é apresentado para vocês uma tabela que mostra os principais tipos de interação, tá? Os principais tipos de força intermolecular, tá? Então aqui eu tenho na primeira coluna o tipo de interação, tá? Na segunda coluna eu tenho o potencial, tá? Vezes a distância e na terceira coluna eu tenho energia, tá? Essas interações, é importante deixar claro que essas interações, elas são como é que fala? A parte quantitativa é baseada sempre na lei de Coulomb, tá? Naquela lei de Coulomb das cargas, das interações de cargas, tá? Então, o aspecto quantitativo das forças intermoleculares é baseado na lei de atração-repulsão coulombica, tá? Alguém falar, professor, mas se a gente estiver tratando de molécula não tem carga, mesmo assim usa a lei de Coulomb? Mesmo assim, usa a lei de Coulomb para tratar os aspectos quantitativos aí das suas intermoleculares, tratar do ponto de vista teórico, beleza? Então, aqui nessa tabela, ela é uma tabela bem resumida e bem resumida ao mesmo tempo completa, né? Que ele fala do tipo de interação, vai falar do potencial, ou seja, a magnitude lá, né? E vai falar da energia, tá? Vai falar da energia, certo? Da energia associada a esse tipo de interação, tá? Então, aqui a gente tem as interações do tipo íon-íon, né? São interações muito fortes, né? Muito fortes, ou seja, as interações entre espécies iônicas, né? Aqui a gente tem um potencial, né? Que está relacionado com a carga dos íons e com a distância, o R, que é a distância entre os íons. E a energia típica em kJ por mol é de 100 kJ a 600. Então, é uma magnitude de energia bastante Ei, considerável. Pode falar esse aí. 4πε0 aí é daquela constante lá da força elétrica? É aquela constante lá que está na própria lei de Coulomb, entendeu? Da permissividade, não? Ó, Isso, a permissividade do não, meio. ali dentro você tem a permissividade, né? Você tem também a constante elétrica, que é o E0, e o 4π, que faz parte da própria expressão, entendeu? Pode chamar aquela constante K lá da lei de Coulomb, tá? Que ela só parece K, mas dentro Então, do é K tem isso, mesmo. né? É isso mesmo. Tranquilo? Negócio. Ave Maria, misericórdia. Certo. Então, aqui nessa tabela, nós temos, certo? Nós temos as diferentes tipos de interação intermolecular, tá? E temos também as energias. A gente vai falar de cada caso e alguns pontos interessantes de cada caso, beleza? É importante também lembrar
que muitas vezes, isso aqui é até interessante, gente, muitas vezes as pessoas chamam aquelas interações entre moléculas apolares de interações de Van der Waals, né? Só que as interações de Van der Waals, elas são classificadas como esses três últimos tipos de interações aqui, ó, que tá em negrito, ó, tá? Pode ser de polo permanente, pode ser de polo permanente de polo induzido, pode ser de polo induzido de polo induzido, que são as forças dispersivas de London, tá? Que são aquelas de fato que acontecem entre moléculas apolares. Só que esses três tipos de força, elas são classificadas como forças de Van der Waals. Por quê, professor? Porque as forças de Van der Waals são aquelas na qual o potencial, a energia potencial envolvida entre as espécies é aquelas na qual eu tenho uma distância elevada a 6. Então, todas as forças que o potencial eletrostático que descreve essa força tiver no denominador, a distância entre elas elevada a 6, elas vão estar englobadas, vão estar incluídas nessas forças ditas forças de Van der Waals. Tá? Então, pode ser força de London, pode ser força de polo permanente, de polo induzido. Tá? Então, o que vai caracterizar como força de Van der Waals é essa questão do R elevado a 6. Tá? Temos também a Professor, questão... Pode falar. assim, porque a gente estuda, como a gente viu lá em Química Geral, a gente viu mais essas três últimas, de fato. As de Van der Waals. Aí essa íon-íon, no caso, é de composto iônico, né? E a íon Isso, dipolo é o composto iônico e o molecular. Por exemplo, sal e isso, água, né? isso. Tranquilo? Sim. Já já a gente vai ver elas com mais detalhes, tá? E aí aqui embaixo, eu mostro também você, mostro, meu Deus do céu, eu tô muito mal hoje. Mostra para vocês também as ligações de hidrogênio, mal que eu digo em trocar as palavras. Mostra também as interações de hidrogênio, tá? Que é um tipo de interação intermolecular que a gente vai ver também. E as energias associadas com as ligações de hidrogênio, elas estão na faixa de 10 a 40 kJ por mol, tá? E é por isso que lá em química geral, a gente fala muito de ligação de hidrogênio e compara com força de Van der Waals. Aí fala, ó, as ligações de hidrogênio, elas têm forças bastante intensas, se você comparar com Van der Waals. E realmente, de fato, é o que acontece, né? A força de Van der Waals, ou a magnitude das energias, ó, é 2, é 1. Aí quando você vai para a ligação de hidrogênio, a força já é de 10 a 40, entendeu? É bastante intensa as ligações de hidrogênio. Por isso que as espécies que apresentam ligação de hidrogênio, elas apresentam características bastante interessantes em relação às espécies que não apresentam. Alguns desvios aí, lá naqueles pontos de ebulição, por exemplo, tá? E aí a própria ligação de hidrogênio, ela tem energia mais ou menos com magnitude similar às interações de íon dipolo permanente, tá? Então você pode perceber que é um tipo de ligação bastante especial. Porque o íon dipolo permanente, a gente sabe, o íon tem carga. E o dipolo permanente também tem as cargas parciais lá, tá? E aí quando você vem para a ligação de hidrogênio, as moléculas, elas é como se fosse uma ligação de polo normal. Só que ela apresenta uma característica que a de polo normal não apresenta. Que a de polo permanente não apresenta, né? Então isso é muito interessante. Porque se você pegar a ligação de hidrogênio, ela é uma dipolo permanente de polo permanente. Olha, ela é basicamente ela é uma ligação desse tipo aqui, ó. Só que ela não se encaixa, ela é um caso especial de polo permanente de polo permanente. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco também essa questão aí. Tá Por conta tranquilo, do gente, até FON. agora? Oi? Por conta do FON, o oxigênio e Isso, nitrogênio, né? isso. Tá, todo mundo conseguiu entender, gente, até agora? Tá fácil, tá tranquilo? Perguntar para Beatriz, para Eliane, para Ana Rafaela, para Rejane, para Ricardo, para Adalto, todo mundo aí tá. Pode prosseguir? Por mim pode, professor, tá tranquilo até agora. Tá. Beleza, vamos lá então. Tá, então aqui a gente já vai passar basicamente rápido, né? Porque vocês, porque a gente já falou, né? Nessa tabela já deu para ilustrar bastante aí as interações, características, né? Então o primeiro tipo de interação que a gente vai tratar aqui especificamente é da interação íon-íon, né? Que é a famosa ligação iônica da vida, né? Essa interação ela tem a energia potencial aqui, né? Essa expressão.
Bugou o cérebro? Eira, tu tá falando aí? Eu não tô ouvindo não, cara. Tá, não? Agora eu tô. E os outros? Estavam ouvindo? É porque tu tava fazendo uns pinguinhos aí, como se tu estivesse Não. falando desses pinguinhos, mas eu não tava ouvindo não. Caraca, Quando tu marcou o ponto de fusão e ficou o bug ponto de então. ebulição aí, É, eu pensei, deve estar falando alguma coisa, mas pelo menos eu não tava ouvindo nada. tá, não, tranquilo. Mas agora tá, né? Também não ouvi, não, professor. Só ouvi quando o Mas agora, professor falou que perguntou se a gente tava ouvindo. Foi. mas agora vocês estão. Uhum. Sim. Tá, se ficar ruim de novo, vocês falam, tá? Então aqui a interação do tipo íon-íon, que caracteriza lá ligações iônicas, a gente tem o potencial, que depende da distância, né? Depende do R, distância entre as duas cargas. As interações íon-íon, então, por exemplo, tem o NaCl. Então essas interações, elas são interações eletrostáticas bastante fortes, e essa força dessa interação é o que justifica a questão dos pontos de fusão e de ponto de ebulição altos para essas moléculas. E também explica também a questão da solubilidade em água, né? São solúveis em água, certo? Então, não tem muito o que falar esse tipo de interação. É só que é uma interação forte, né? E essas interações justificam aí os pontos de fusão e de ebulição altíssimos aí para essas moléculas, tá? Para essas moléculas não, para esses compostos, beleza? Outro tipo de interação, é, outro tipo de interação bastante importante são as interações do tipo íon dipolo permanente, tá? Do tipo íon dipolo permanente, ou seja, é aquelas interações na qual eu tenho um íon, pode ser o Cl menos ou qualquer outro íon aí, e ele interagindo com uma molécula que tenha dipolo permanente, ou seja, molécula polar, beleza? Como por exemplo a água. E aí a gente vai ter esse tipo de interação, ó. O íon com a carga negativa vai interagir com o hidrogênio aqui da água que tem uma carga parcial positiva. Então, esse tipo de interação intermolecular aqui é classificado como íon dipolo permanente. Beleza? Então, é necessário que eu tenha o quê? Que eu tenha o íon, obviamente, e tenha uma molécula polar, que no caso é a água. Tá? Então, e a água também ela é muito interessante, né? Ela é chamada de solvente universal aí, por conta dessa habilidade, né? Ela consegue interagir tanto com os íons negativos, que é o Cl aqui, quanto também com os íons positivos, né? Que é o sódio, tá? Então, ela tem essa característica. E aí, o que acontece? Esse processo de interação, desse processo de interação aqui, ele é caracterizado como aquele processo que a gente chama de solvatação de íons, tá? Então, aqui essas espécies mostram os íons rodeados de moléculas de água, tá? Em processo de hidratação. Então, o processo de hidratação nada mais é do que um caso de solvatação de íons. Essa solvatação acontece por conta dessas interações intermoleculares, tá? Ou seja, eu tenho o íon interagindo aqui com as moléculas de água, tá? Tranquilo, gente, até agora? Certo. E aí não tem muito segredo, né? De novo, essa interação aqui, ela acontece por conta disso, por conta da minha molécula de água, tá? Tô falando da água, por exemplo, ela ser uma molécula polar, beleza? Ela tem as cargas parciais, negativa e positiva, tá? Então aqui o próprio mapa de densidade eletrostática, mapa de potencial eletrostática, ele consegue descrever isso, né? Eu tenho uma região lá perto do hidrogênio, lá perto do oxigênio, uma região vermelha. Essa região vermelha aqui, ela é caracterizada por uma região de altíssima carga negativa, densidade de carga negativa, região vermelha. Essas regiões aqui perto dos hidrogênios é uma região um pouco azulada. Então a região, essa cor azul está evidenciando uma região onde tem uma deficiência de carga negativa, uma deficiência de elétrons. E aí, por conta dessa separação de cargas dentro da molécula, é que vai aparecer aqui a questão das nossas cargas parciais, positiva e negativa. Tá? Então, assim, o mapa de potencial eletrostático é basicamente para mostrar a distribuição de carga dentro da molécula, tá? Só de maneira mesmo ilustrativa, certo? Deixa eu ver. Então é basicamente isso, gente. Também não tem muito o que falar, tá? Da interação íon dipolo permanente. Tá? Então, essa aula aqui inicial ela é basicamente para vocês relembrarem a questão das forças intermoleculares, para quando a gente chegar lá no seu nome de adsorção e eu falar de alguma força intermolecular, vocês não ficarem viajando. Então é basicamente para isso. Então vamos lá.
Esse outro slide aqui, gente, mostrando para a gente também, mostrando para vocês, a questão é continuidade, né? Mostrando a questão da tração entre os íons e os dipolo permanente, tá? Mesmo caso do slide anterior. Só que aí, no caso, é que ele está mostrando como que vai ser o comportamento de diferentes íons com a água, tá? Porque vocês estão percebendo aqui, gente, ó, que a interação entre esses íons aqui é a mesma. A interação entre essas espécies aqui é a mesma. Eu tenho quem? Eu tenho íons interagindo com água. Então, os íons aqui é o magnésio 2+, o sódio 2+, o sódio mais e o césio mais, tá? Então, aqui eu tenho os íons interagindo com a mesma molécula que é a água. Só que a força dessa interação, ela acaba sendo diferente, né? A do magnésio é muito maior do que a do sódio e do que a do césio, tá? E a atração, e aí, o que justifica isso? A justificativa para isso é que a atração entre os íons e o dipolo, as atrações entre esses íons e a água, que no caso é o nosso dipolo, depende da carga do íon, tá? E depende também da distância, beleza? Então, quando você olha aqui a carga, você percebe que o magnésio tem carga 2+, tá? Então, você já fica esperto que essa associação da carga, tá? A questão da carga tem um aspecto importante aí na magnitude da interação. E a distância também, tá? O magnésio é um íon menor, tá? Então, essa distância, como vai ter essa carga maior, vai ter uma interação maior. Então, essa distância também vai ser menor do que a dos outros, tá? A distância entre essa interação. Então, é por conta disso que a magnitude da interação entre o íon magnésio 2+, é maior do que a do sódio e do que a do césio, tá? Aí entre o fator da distância e entre o fator da questão da carga. Beleza, gente? E aí alguém pode perguntar, professor, como que é medido isso? Você vai medir através do ΔH para uma reação de hidratação do íon, tá? Você pega o metal, o M, com carga N+, estou generalizando, pegando um metal qualquer, vou fazer uma reação de hidratação, né? E aí ele vai formar esse composto aqui, o M, entre parênteses H2O, X aqui, que é a variação da minha quantidade de água, por exemplo. E aí você medindo o ΔH dessa reação aqui, não sei como que você vai medir, pode ser uma medida calorimétrica ou outra medida, tá? E aí quando você mede o ΔH, você vai estar medindo a energia associada com essa interação entre o meu metal e a minha água. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não. Deu para entender, gente, essa parte? Posso continuar? Ou alguém tem alguma dúvida? Pode ir. Beleza. Então vamos lá. Certo. Então agora que a gente já falou dessas primeiras interações aí, nós vamos cair aqui no tipo de interação muito interessante aqui para a química, né? Não só para a química, né? Até para aspectos biológicos também, que daqui a pouco a gente vai ver, né? Que são as ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de ponte de hidrogênio. Agora é engraçado, porque a ponte de hidrogênio até que conseguiram mudar esse nome, certo? As pessoas, ponte de hidrogênio era um nome muito famoso, que eu não sei se vocês chegaram a pegar esse nome, vocês são bem mais novos que eu, mas antigamente tinha essa questão da ponte de hidrogênio, tá? E aí hoje em dia a gente chama isso de... eu não sei, é porque... Ainda hoje isso aí. É porque eu nunca mais olhei nos livros de ensino médio. Eu nunca mais olhei livro de ensino médio de Química 1 para ver se no livro ainda tá ponte de hidrogênio. Não sei como é que tá nos livros. Meia. Mas aí as pessoas chamam muito de interação de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E aí, antigamente era a questão da ponte de hidrogênio, né? Mas o Emanuel tá dizendo que as pessoas ainda chamam, e ele tá um pouco mais antenado aí nessa questão do que eu. Então, vamos crer que ainda é assim, tá? E as interações de hidrogênio, ela basicamente acontece entre o próprio hidrogênio e esse grupo, entre o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, né? Que é o grupo FON aí que a Mariana tinha falado, né? Que isso é o que as pessoas sempre utilizavam para dar aquela decorada, né? Ou seja, a interação entre o hidrogênio e espécies altamente eletronegativas, tá? Esse tipo de interação, beleza? Então, ela, na verdade, ela é uma interação que eu tinha falado para vocês, é uma interação do tipo de polo permanente,
Só que ela recebe uma característica especial por conta disso. Você tem o hidrogênio interagindo com moléculas altamente eletronegativas, tá? E essa interação, ela é especialmente forte por conta disso. Por o hidrogênio ter uma eletronegatividade relativamente baixa, né? E aí essa interação aqui entre ele e essas espécies eletronegativas é uma interação bastante intensa, tá? É como se acontecesse uma ligação mesmo entre o hidrogênio e essas espécies eletronegativas. Por isso que chamamos de ligação de hidrogênio, por exemplo, tá? E essa ligação de hidrogênio é a que vai conferir vai conferir à água essa característica especial, né, de formar dímeros, trímeros e assim por diante, ou seja, a própria molécula de água interagir com elas mesmas, tá? Essa é uma questão bastante interessante aí das forças da ligação de hidrogênio, tá? Deixa eu só ver outra coisa aqui, gente, falar para vocês coisa rápida. Assim, e aí vamos lá para mais uma parte aqui explicando as interações. Ó. A ligação de hidrogênio ela é especialmente forte na água por conta de alguns fatores. Primeiro fator, que essa ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, é uma ligação muito polar, tá? É uma ligação bastante polar. Beleza? Por quê? Porque o oxigênio ele tem uma eletronegatividade. E outra coisa, existe também dois pares de elétrons, tá? Dois pares de elétrons não ligantes no átomo de oxigênio. E aí esses dois pares de elétrons não ligantes com oxigênio vai interagir com esse hidrogênio, que já está deficiente de elétrons. Por quê? Porque o próprio oxigênio da ligação roubou o par de elétrons ali da ligação. Então ele já vai estar deficiente de elétrons. E aí esse hidrogênio vai interagir com esses dois pares de elétrons do oxigênio, dois pares de elétrons não ligantes. Tá? Então, eu não sei se vocês estão entendendo. Ó. Aqui eu tenho uma molécula de água, né? Vocês vão entender agora. Aqui eu tenho uma molécula de água, bonitinha, né? Aqui eu tenho os dois pares de elétrons do oxigênio, ó, tá? E aí aqui eu tenho uma outra molécula de água, tá? Tem uma outra molécula de água, tá? Aqui, ó. O que acontece? Essa ligação aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, ela é uma ligação altamente polar. O que vai acontecer? Esse oxigênio ele vai roubar meio que esses pares de elétrons para próximos de si, por conta da eletronegatividade. Aí vai formar aquela carga parcial negativa e o hidrogênio aqui vai ter uma carga parcial positiva, tá? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, dois pares de elétrons não ligantes no meu oxigênio da outra molécula de água. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com esses dois pares de elétrons não ligantes aqui, próximos a essa carga positiva aqui do hidrogênio? Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma interação aqui. E essa interação é a minha ligação de hidrogênio. E ela vai ser forte por quê, professor? Porque eu tenho um par de elétrons aqui, né? Ou seja, uma espécie negativa, um par de elétrons, e vou ter aquele hidrogênio lá deficiente de elétrons, porque o outro oxigênio roubou os elétrons que estavam associados aqui com a ligação. É óbvio que eu estou falando robô, estou falando esse monte de coisa para facilitar o entendimento de vocês, mas é óbvio que os termos técnicos não são esses, tá? Só para facilitar o entendimento de vocês. E essa ligação vai ser forte por conta disso. Eu tenho hidrogênio. Tá, mas fala aí os termos técnicos, porque é com eles que a gente topa nos livros. Mas fala aí. Eu tenho o oxigênio com a minha questão. Eu tenho o meu oxigênio com a carga parcial positiva, tá? E essa carga parcial positiva ela é conferida devido à eletronegatividade do oxigênio, como já falei para vocês, tá? E aí a gente vai ter aqui a nossa interação entre o par de elétron e o hidrogênio, tá? Devido ao processo de interação de cargas, tá, gente? Então é basicamente isso. Deu para entender essa parte das forças de ligação do hidrogênio? Certo, tranquilo. Outra coisa que eu queria falar para vocês, só uma curiosidade, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, se eu vou conseguir achar. Muitas vezes nos livros é mostrado para a gente que a ligação de hidrogênio ela acontece entre o flúor, nitrogênio e oxigênio, grupo FON. Só que tem alguns artigos, uns artigos recentes que saíram aí que falam que o enxofre também consegue fazer ligação de hidrogênio tá? E foi comprovado.
tá? Então a gente poderia, eu vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Poderíamos incluir aqui o enxofre, tá? É óbvio que isso aqui ainda não tem nos livros, né? Fons. É, é, é óbvio que isso aqui ainda não tem nos livros, porque são artigos recentes aí, tá? Feitos estudos teóricos e tal, computacionais, e ainda não está bem estabelecido e ainda não saiu nos livros. Mas já há indício de algumas moléculas que apresentam o enxofre com ligação de hidrogênio, tá? Isso aqui é até interessante, gente, porque tipo, eu sou às vezes um pouco curioso em relação a isso. Muitas vezes saem uns artigos assim bem recentes que eles quebram algumas regras que a gente sempre aprendeu na química, tá? Então esse da ligação de hidrogênio foi um que não sai da minha cabeça, que eu sempre lembro, tá? Tem outro também, esse eu não vou lembrar, gente, direito, mas ele falava de aromaticidade. Era um composto lá esquisito que ele apresentava aromaticidade sem a gente estar esperando aromaticidade para aquele composto. Depois eu posso até procurar. Então, eu acho bem legal esses artigos que quebram algumas regras da química, assim, artigos novos que quebram algumas regras. Eu acho muito interessante. Aí geralmente as pessoas quando olham isso falam, aí geralmente a pessoa quando vê isso, então quer dizer que eu aprendi errado? Não, você não aprendeu errado. É porque a ciência ela é assim, ela é descoberta, é evolução. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão descobrindo as coisas, né? E aí, obviamente, também que às vezes não dá nem para generalizar. O cara vai falar, professor, é toda molécula que tem enxofre vai ter ligação de hidrogênio? É óbvio que não, né? Alguma molécula vai ter que ser tipo um caso especial, ela vai ter algum fator energético, espacial, estérico, digamos assim, que vai favorecer a formação de ligação de hidrogênio. Eu vou até procurar depois e trazer aí para vocês darem uma Ei, olhada para a gente não ficar aqui só na curiosidade. Fala. mas que artigo é esse aí que fala do enxofre aí, pra você mandar pra nós? Então, eu tô dizendo, eu vou procurar e depois eu vou mandar ou vou trazer aqui para a gente dar uma olhada nele. Beleza. Tá? Então vamos lá, vou continuar aqui. Outra questão importante das ligações de hidrogênio é que elas conferem, que elas conferem não, que elas são bastante responsáveis por essas interações aqui entre as fitas de DNA, né? Você tem as bases nitrogenadas, né? Por exemplo, timina, adenina, essas bases nitrogenadas, elas interagem entre si através de ligações de hidrogênio, interações de hidrogênio. Tá? Tem a guanina aqui, tem a citosina. Então, essas interações de hidrogênio bastante fortes, elas estabelecem essa questão das interações entre as fitas de DNA. Então, é por isso que lá no comecinho eu falei que as forças intermoleculares, elas não eram importantes somente para a química, né? Elas também têm consequências aí bastante interessantes, por exemplo, para os meios biológicos aí. E a questão do DNA é um dos exemplos mais comentados aí a respeito da função da ligação de hidrogênio, tá? Que ela desempenha um papel importante aí nessa questão, tá? É isso mesmo, ela ajuda, ela não é o fator preponderante, né? Certo, então a gente já comentamos lá as forças íon-íon, comentamos as forças íon de polo permanente, e comentamos a ligação de hidrogênio. Então agora a gente vai cair, né? Vamos comentar aqui um pouco sobre as forças mais fracas, né? As forças mais fracas, que são as forças de Van der Waals, tá? Essas forças de Van der Waals, que na verdade o nome forças de Van der Waals é uma generalização, como vocês viram lá no começo, né? Então elas têm características aí interessantes, ó. Elas são interações entre dipolo ou dipolo induzido, que governam as propriedades macroscópicas da matéria, tá? Então são forças de London, de Debye e de Kingston, tá? São essas forças intermoleculares aí que compõem aquela grade de forças que a gente chama de Van der Waals, tá? Elas são sempre interações atrativas, tá? São atrações atrativas. Elas são interações de curto alcance, tá? Então a gente vai ver já por que elas são interações de curto alcance. E elas são especialmente importantes para moléculas orgânicas, que são basicamente grande parte dessas moléculas orgânicas aí são moléculas apolares, tá? Grande parte, nem todas. Então elas são especialmente importantes para as interações entre essas moléculas orgânicas, certo? E aí essas forças intermoleculares aqui de Van der Waals, elas têm importante aspecto aqui na adsorção, tá? Tá? Então, quando a gente trata de adsorção, a gente tem um fator
bastante notório para as forças de Van der Waals, tá? Porque você tem a superfície ali de um sólido, tá? E aí você tem moléculas, tá? Moléculas neutras interagindo ali com a superfície de um sólido. E essas interações ali, grande parte delas são interações do tipo de Van der Waals, tá? Então, elas, apesar de serem fracas, são elas que vão explicar alguns fenômenos que acontecem nas superfícies, tá? E aqui é mostrado também algumas implicações macroscópicas, né? Que é o calor de vaporização de líquidos, tá? Está relacionado aí com a entalpia, ou está relacionado com essas forças de Van der Waals, tá? Que é como se fosse a entalpia de vaporização de alguns líquidos. A questão da viscosidade, a gente vai ver também. A questão da coesão e adesão, está relacionado com as forças intermoleculares. Autoassociação e estabilidade coloidal. Essas últimas duas aqui a gente não vai falar, tá? A gente não vai falar de estado coloidal, nada disso, tá? Mas elas também são importantes aí para a questão da estabilidade coloidal, tá? Lá dos colóides da vida, certo? Tá. Então, a primeira força que vamos estudar aqui das de Van der Waals são essas forças envolvidas aí no dipolo induzido, tá? Que são, alguns livros trazem como força de Debye, né? Mas aí a gente conhece muito como força de dipolo induzido, né? Dipolo induzido, certo? E aí são essas forças que explicam ou que respondem essa pergunta, né? Tipo, como Ué. Cuidado, tá falando alguma coisa aí? Eu não tô ouvindo, não. Tá, vocês estão ouvindo, pessoal? Deu uma cortada aí, eu pensei que ia ser daqui. Eila, tu tá aí? Eu não tô conseguindo ouvir, não. Mas Mariana eu ouvi. Professor, acho que deve ter sido a internet dele. Tá fraco, mano. Tá ouvindo a gente bem, professor? Colocar aí no chat. Major, não te ouvindo, não. E aí, pessoal, vocês estão me escutando novamente aí? Agora sim. Rapaz, a internet caiu aí, foi bravo, hein? Beleza, então vamos lá. Estão conseguindo enxergar o slide também, né? Não, agora não. Não, o slide a gente tá vendo, cara. A gente não tá te ouvindo falar. Não, mas o slide estão vendo ainda aí? Aham. Caraca, estranho. Então vamos lá. Vocês escutaram até a parte que eu estava falando da questão do O2 e do I2 se dissolver na água, da questão do semelhante dissolve semelhante? Deu para entender essa parte aí? Não, não pegou não, essa parte não. Pra mim não pegou não. Tá. Porque é o seguinte, antes da gente explicar essa questão das forças induzidas, tem essa pergunta, né? Como pode, sei lá, moléculas não polares, como o O2 e o O2, se dissolver na água? Como é que pode acontecer essa dissolução? Sendo que a regrinha da solubilidade prevê que moléculas polares só pode dissolver polares e moléculas apolares só podem dissolver apolares, né? Lá do semelhante dissolve semelhante. Só que o O2 e o I2 são o quê? São apolares e a água polar. Mas mesmo assim acontece solubilidade, tá? E a explicação para isso é através das forças de polo, de polo induzido, tá? Que força é essa, professor? É o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a interação entre a água, tá? A água, que é polar, e o meu O2, que é apolar, beleza? Esse O2, a água, como ela é polar, ela tem lá a sua questão da separação de carga. E essa questão da separação de carga, proveniente da própria eletronegatividade, vai interferir nas cargas aqui da minha molécula polar. Então, o que vai acontecer? Essas cargas da molécula de água vai fazer, quando ela começar a interagir com a molécula de O2, vai fazer surgir cargas na molécula de O2. Ou seja, a molécula de oxigênio ela não tinha carga. Mas à medida que ela vai se aproximando da molécula de água, ela começa a criar carga. E aí vai cair nesse exemplo que está aparecendo aqui. Ó. Ela, ela começou a encostar, ela começou a interagir com a molécula de água e criou cargas parciais. Só que essas É tipo cargas uma polarização. isso. Só que essas cargas parciais aqui, elas não existiam inicialmente, elas só estão existindo porque a molécula de O2 está próxima da molécula de água que tem carga. Então a molécula de água está fazendo o quê? Está induzindo a molécula de O2 a criar cargas, tá? Eu ia usar um exemplo idiota. Física básica.
eu ia usar um exemplo idiota. Então, você tem ali a molécula de água Fala aí qual é. com as cargas, não. Você tinha lá as moléculas de carga com a água, e aí a molécula de O2 estava lá bem comportada. Aí, na hora que ela encostou na molécula de água, ela Já fez entendi, já. ela fez a molécula de O2 criar cargas, fugir do seu comportamento. Beleza? É como se a molécula de água estivesse levando a molécula de O2 para o mau caminho, mas não é. Tá? Ele citou a outra aí, rapaz. Então, vamos lá. Então, o dipolo da molécula de água induziu a formação de dipolo da molécula de O2 através dessa distorção da minha nuvem eletrônica que existia na molécula de O2. Beleza? E eu já vou falar um conceito aqui, gente. Ó. Eu falei de distorção da nuvem eletrônica. Geralmente, a distorção da nuvem eletrônica ela é medida por uma propriedade chamada polarizabilidade, tá? Que é quanto que uma molécula está suscetível a sofrer distorção da nuvem eletrônica. Por exemplo, um exemplo mais clássico de todos é o iodo, né? O iodo, certo? Por exemplo, o iodo ele é um átomo bastante volumoso, né? Muitos elétrons, e aí ele tem os elétrons externos, eles já estão sob pouca influência do núcleo, tá? Por quê? Porque ele é um átomo bastante volumoso. Como esses elétrons externos já têm pouca influência lá do núcleo, eles estão bastante vulneráveis a sofrer distorção da sua nuvem eletrônica, porque eles não têm muita influência do núcleo, tá? Então, o iodo, por exemplo, é um átomo que tem bastante polarizabilidade, tá? Ele tem grande facilidade de sofrer distorção da sua nuvem eletrônica, tá? Então, o dipolo induzido, ele acontece desse modo. Então, é isso que explica por que o oxigênio consegue dissolver na água. E aí a gente sabe, né? As águas dos rios, lagos, riachos, lagoas aí, tem oxigênio dissolvido, né? E esse oxigênio que ajuda na manutenção aí da vida aquática, tá? E aí pela regrinha lá da solubilidade não era para acontecer, mas ela acontece. Por conta da questão do uso de polo induzido aí. Tá, gente? Tá tranquilo até agora? Deu para entender também essa parte? Professor, Fala. só assim, lembrando, quem polariza é polarizante, né? Quem é polarizado é polarizável, né? Um negócio assim, não lembro. Tem Isso. essas denominações. Isso, polarizado. Aquele que vai sofrer aquele que vai sofrer a polarização, digamos A assim. distorção, né? Isso. Isso é muito lindo de se explicar para o ensino médio também. O Adalto falou positivo. O que é positivo aí, Adalto? Que tá entendido ou que alguma carga é positiva? É porque o menor que tem a coisa aí a polarizar. Beleza. Beleza. É porque é o seguinte, ó, se você vai falar isso aqui para o ensino médio, aí é aquela questão da linguagem, né? A gente não consegue muito falar do jeito que a gente está falando aqui. É bem fofinho explicar e ver o menino se contorcendo. Não, mas aí, por exemplo, lá a gente precisaria arrumar algum modo, né? Então, para vocês que vão ser professores, então é até importante a gente ter essa discussão aqui, ó. Talvez lá a gente não iria falar de polarizabilidade do jeito que a gente está falando. Por exemplo, essa questão de polarizabilidade estuda muito em espectroscopia, Raman, tá? Lá envolve muita polarizabilidade. O jeito que as pessoas vão falar lá no curso de espectroscopia não é o jeito que a gente fala aqui na aula de vocês. Então, tudo depende do nível e do objetivo que você quer alcançar, né? Então, se a gente fosse explicar isso aqui para um ensino médio, seria complicado. Assim como o cara lá da pós-graduação que está estudando Raman mesmo, valendo espectroscopia, e ele falasse, como é que eu vou explicar isso para um aluno de graduação? Ele também ia ter esse mesmo questionamento que a gente está tendo aqui. Entendeu? É desafio, é desafiador. Mas. Eu acho que eu já dei isso numa aula já, ainda. Tô me lembrando aqui. Tu também, não, Mariana? A gente já deu uma aula desse negócio. Qual parte? Desse negócio de polarizante e polarizável. E foi esse ano. Rapaz, não lembro. Foi. Não foi polaridade, não. A gente falou polaridade. Não foi Não, polarizabilidade, não. também. A gente até falou do iodo, a gente discutiu no livro. A gente participou de uma revisão com o Arthur, que a gente viu de novo as aulas com o Arthur, e depois a gente deu essa aula. É porque é o Eu não seguinte. lembro exatamente. Acho que deve ter alguma dúvida específica. É porque é o seguinte, essa parte vocês estudam muito lá em ligações químicas, tá?
Porque lá nas ligações Isso. químicas, a gente estuda ligação iônica e ligação covalente. Só que as moléculas, elas não são inteiramente covalentes nem inteiramente iônicas, né? Elas são meio que intermediárias. E aí tem alguns modelos que ajudam a corrigir isso. Por exemplo, o modelo da eletronegatividade, ele vai fazer com que a ligação covalente fique parecendo uma ligação iônica, tá? Eu tenho uma ligação covalente, mas a eletronegatividade de um elemento é tão forte que ele vai atrair os elétrons para si. Aí ela vai ficar com caráter meio que ligação iônica. E aí a polarizabilidade, ela também, ela confere a uma ligação iônica um caráter meio que covalente, tá? Aí lá nos livros tem muito isso, fala do iodo também, e aí ele vai ter essa distorção da nuvem eletrônica, né? Então é meio que uma correção para o modelo covalente, quando você está estudando uma ligação iônica, por exemplo, lá no iodo, tá? Então vocês devem ter visto isso lá em ligações químicas a princípio, tá? Ah, sim. Aí, por fim, ele já está mostrando aí que o dipolo da molécula de água, ela induz a formação de um dipolo na molécula de O2, tá? É um processo mesmo por indução, tá? E aí a gente tem o nome dessa força aqui é dipolo induzido, beleza? Tem o dipolo da água e tem o dipolo induzido do oxigênio, tá? Então é dipolo induzido. Um outro tipo de ligação, não, peraí, deixa eu só ver se eu não estou falando bobagem. Tá. Outro tipo de ligação é aquelas ligações envolvidas no dipolo induzido e dipolo induzido, tá? É como se fossem aquelas ligações que eu tenho duas moléculas apolares, de fato, tá? E a magnitude desse dipolo induzido, ele vai depender da tendência dessa molécula sofrer distorção, tá? Ou seja, esse tipo de interação aqui, gente, é aquela que acontece entre moléculas apolares, né? Por exemplo, metano da vida, né? Elas lá interagindo, tá? E aí esse aparecimento desse dipolo vai ser em função, basicamente, vai ser basicamente em função caraca, fugiu a palavra, em função das migrações eletrônicas momentâneas que vai acontecer ali dentro da molécula, tá? A gente não vai ter os elétrons ali estáticos, tá? Vai acontecer em algum momento dentro dessas moléculas uma separação de carga. E aí, desde que aconteça essa separação de carga em uma única molécula, ela já vai provocar a indução de separação de cargas em outras moléculas ali ao redor. E aí vai dar origem à questão da força de dipolo induzido, tá? E obviamente essa força vai ser muito fraca, né? Porque a gente fica meio que dependendo de um milagre que ocorra separação de carga em uma molécula apolar. E aí essa molécula apolar, que vai ter uma separação de carga bem fraca, ela vai ter que induzir as outras moléculas. Então você imagina, é uma força muito fraca, mas ela vai ter importância significativa aí nas questões de adsorção, tá? E aí essa questão dessa força do tipo de polo induzido, o próprio peso molecular ele vai ter grande influência, tá? E aí, tipo, quanto maior o peso molecular da minha molécula, maior vai ser os dipolos induzidos, tá? Por quê? Quanto maior o peso molecular, significa que eu tenho um maior número de elétrons ali, por exemplo, tá? Então, ele vai ter bastante importância. E aí, aqui nessa molécula, nessa tabela, é mostrado aí uns hidrocarbonetos, né, moléculas orgânicas, que eu tenho a variação do peso molecular, e aqui eu tenho também variação do ponto de ebulição, tá? Então, vocês estão percebendo aqui, ó, que à medida que o peso molecular aumenta, o meu ponto de ebulição também aumenta, né? Ele está saindo lá de valores bem negativos até chegar no valor aqui de menos 0,5, tá? Então, o peso molecular, que está associado também com a quantidade de elétrons, se tratando aqui de hidrocarbonetos, ele tem uma relação direta aí com os dipolos induzidos, tá? E aí esse tamanho molecular também está associado com a questão da polarizabilidade, né? É mais fácil de você polarizar uma molécula maior, digamos assim. Ela é mais fácil de ser polarizável, digamos assim, uma molécula maior, tá? E essa de polo induzido é aquela famosa força de London, né? Que a gente conhece muito aí desde lá da química geral, tá? Aí, certo. Pessoal, eu queria perguntar para vocês se deu para entender, se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Rapaz, Digam aí. pra mim tá tranquilo, show de bola. Deu até pra dar uma Tranquilo. relembrada. Certo. E aí, É. gente,
Deixa eu ver. Vou esperar vocês responderem aí. A Regiane já respondeu. Acho que os outros devem ter entendido também. Tranquilo. Aí eu queria falar para vocês que as nossas próximas aulas aí já vai ser de fato da questão de adsorção, tá? Vamos tratar da adsorção. Essa aula de hoje aí foi basicamente para a gente dar uma introdução, certo? E falarmos, dar uma introdução e uma revisão, tá? Na questão da adsorção, gente, tem muita matemática, tá? Só que o que eu vou fazer? A gente não vai focar tanto na matemática. Tem hora que não tem como fugir, certo? Falar de trabalho, falar de energia livre de Gibbs, de algumas coisas relacionadas a isso. Só que, à medida do possível, eu vou tentar apresentar para a gente mais aspectos qualitativos e aspectos mais gerais, tá? Mas aí vai ter hora que não vai ter como fugir da matemática, a gente vai ter que entrar, mas eu vou tentar não deixar essa parte tão pesada do ponto de vista matemático. Beleza, gente? Beleza, mas eu quero saber sobre Lambert B. Não, tu tá confundindo aí. É mais na frente. Não, Lambert B? Tá, vai, relaxa. Ei, Lambert B é de UV-Vis, pô. Não, é coisinha. Pera. Esqueci É o nome. Langmi, né, não? Isso, Langmi, esse negócio. Vamos falar mais na frente, É todo mundo com lã aí? É isso mesmo. Tá, Pessoal, agora tira a gravação aí, porque hoje eu não posso tirar da gravação, não, porque eu tô pelo telefone. pois eu vou desejar para vocês boa noite, boa semana, bons estudos. Façam a atividade avaliativa à medida do possível. E qualquer coisa, entre em contato. Boa noite e estão liberados aí, gente. Até mais. Boa noite, Boa meu noite. filho. Um abraço. Um abraço. Aguarde-nos lá com as dúvidas. Já, tá? já. Tá. Não, hoje já, não. já. Se eu mandar hoje ainda. Oxi, que hoje o quê? Tem isso não. Não, mandem amanhã. Hoje não. Tá bom.